uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um privilégio dividir esses momentos com você. Lembrando sempre que o nosso objetivo aqui no Vejam Só é que você que nos acompanha, que curte o programa, que gosta, participe da nossa construção. A ideia não é só levar uma resposta pronta, definitiva, mas é muitas vezes te provocar, te levar a uma reflexão para que você então busque esse conhecimento, se aprofunde nele, leia as Escrituras Sagradas, busque resposta nos conceitos da teologia também, faça parte dessa construção. A ideia do Vejam Só é engajar o povo de Deus realmente nessa busca pelo conhecimento. E quero agradecer demais a todo mundo que participa. E a gente tem aqueles telespectadores que fazem mesmo e ajudam a construir aqui com o Vejam Só, dando sempre as suas respostas, mandando as suas mensagens, comentando as nossas postagens, interagindo nas redes sociais, né, que é aquilo que a gente pede. E, obviamente, também não só na rede social do programa, mas na minha também recebo muitas mensagens. Vou, inclusive, deixar ela aqui para você, @Zeca_Pereira. Chega por lá também. Vai ser muito bacana poder responder a sua mensagem, poder conversar com você, utilizar esse canal, essa ferramenta para falar um pouquinho desse assunto que nos aproxima tanto, que a gente curte tanto, né? Que é o estudo das Escrituras Sagradas e também da teologia. Muito obrigado a todo mundo que passa por lá, tá bom? Vou apresentar os meus convidados. Na sequência, nós vamos colocar o tema aí, que é um tema muito legal, que vai falar demais sobre a nossa vida prática também. E você que nos acompanha, que sabe que eu curto muito esses assuntos. Vai ser bem legal ficar ligadinho aí. Bom, quem vai nos ajudar nessa caminhada, nessa construção na noite de hoje é o pastor Daniel Simões. Ele que é ministro da Igreja Batista em Brasilândia, aqui na cidade de São Paulo. Pastor Daniel, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Uma ótima noite. Muito obrigado, eu que agradeço. É uma honra estar aqui e falar da palavra de Deus é maravilhoso, não é? Espero que seja um momento de edificação, que o Espírito Santo nos conduza e que as pessoas sejam realmente abençoadas, em nome de Jesus. Sem dúvida nenhuma, sejam impactadas, né, edificadas com a reflexão que nós vamos levantar, que é óbvio que a gente, por conta das limitações também, conta e ora pedindo a colaboração do Espírito Santo. E essa é a nossa oração também, que aquilo que a gente conversar aqui possa de fato impactar e edificar a sua vida que nos acompanha também, que seja um momento de crescimento. Mas antes da gente entrar na conversa, vamos passar as informações da igreja para quem nos assiste. Vou pedir para o irmão passar o endereço certinho, dias e horários das principais atividades por lá. Pastor, por favor. Bom, nossa igreja, a Igreja Batista em Brasilândia, como foi dito. Nós estamos na rua Tiropombo, 106, bairro da Brasilândia. Nós temos os cultos às quartas-feiras às 20 horas, aos domingos às 9 horas da manhã e às 18h30. Boa. Nós vamos deixar, viu, pastor Daniel, e quem nos acompanha também, os contatos que o irmão disponibilizou, que são os contatos da igreja, né? Instagram, YouTube, canal lá para você interagir também. Então, se você quiser conversar um pouquinho com o pessoal da igreja, saber outras informações, confirmar endereço, localidade, os horários e tudo mais, você pode acessar esses canais que vão estar à sua disposição durante o programa. E também nós vamos deixar fixado lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Então você localiza por lá também, tá? Se perdeu aí durante o programa, não anotei, pode ir lá que tá tudo direitinho lá para você também, tá bom? De novo, pastor, obrigado pelo carinho, Deus abençoe, muito bacana recebê-lo aqui na edição de hoje. E o Vejam Só tem uma participação quase internacional. Normalmente aqui no programa nós recebemos pastores da região aqui de São Paulo ou do estado de São Paulo mais próximos aqui, obviamente por essa dificuldade de locomoção. Aqui no Vejam Só, infelizmente ainda, a gente não tem essa verba disponível para bancar os custos de quem vem nos visitar. Mas, graças a Deus, nós recebemos hoje, depois de algumas tentativas, o pastor Marinaldo Alves, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Cristianismo Sem Fronteiras, lá de Salvador, Bahia. Pastor Marinaldo, primeiro, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, pelo carinho da visita. Estou muito feliz em recebê-lo. Deus abençoe. Uma ótima noite, meu irmão. Obrigado, Zeca. Eu que agradeço. A hospitalidade do Vejam Só é incrível. E eu estou muito feliz por essa oportunidade de poder estar contribuindo com a igreja no Brasil. E é um programa de referência em nossa nação. Eu estive no estúdio do Vejam Só há uns 4 anos atrás, como visitante, e hoje estou tendo o privilégio
de poder estar participando. Acredito que vai ser um tempo de reflexão, de comunhão e, sobretudo, de aprendizado. Então, eu quero aqui registrar o meu carinho por essa oportunidade de estar abrindo esse espaço para a gente deixar a nossa contribuição com os santos, de modo que o reino de Deus seja beneficiado. Amém. A alegria é nossa. Espero que o irmão tenha curtido as mudanças, né? Sim. 4 anos aqui, a HIT, a emissora mudou demais, nossos estúdios também, em uma localidade diferente. Espero que o irmão tenha curtido. Obrigado por estar aqui, pela visita. Certeza que vai ser um momento de reflexão e de contribuição, obviamente. Antes da gente começar a conversa, inclusive de mostrar o material que o irmão trouxe aqui para quem nos assiste, vou pedir as informações da igreja. Lembrando, para quem nos acompanha, que lá na Bahia a audiência do Vejam Só é massacrante. Assim. Gigantesca. Olha, eu vou afirmar aqui, não é porque o irmão está aqui não, mas eu falo isso diversas vezes aqui, eu ouso dizer que nossa maior audiência é na Bahia. Ouso afirmar que a nossa maior audiência é na Bahia, por toda a interação que a gente tem com o povo baiano e pelo retorno dos nossos convidados. Muitos daqueles que vão até lá falam, tava andando, o pessoal me reconheceu na rua, fulano mandou um abraço. Então, o povo baiano é demais e acompanha muito o programa. Então, por favor, primeiras informações da igreja, pastor. Então, estamos na Assembleia de Deus, Cristianismo Sem Fronteiras. Eu sou pastor auxiliar em Salvador, Bahia. Estamos sob o cuidado pastoral do pastor presidente Josué Brandão. E nossas principais atividades, às quartas-feiras, às 19h30, culto de instrução, doutrina. Aos sábados, às 18h30, o culto da família, o culto de celebração. E aos domingos, às 8h30 da manhã, a Escola Bíblica Cristã. E, se o senhor me permite, eu quero registrar também aqui o meu carinho à minha esposa, a toda a minha família, que certamente está me acompanhando, os alunos do seminário que a gente tem a oportunidade de estar dirigindo na capital, o Instituto Bíblico Integrado CAVOD, vejam só, é estourado lá em Salvador. Boa. Inclusive, depois da participação, os alunos ganham confiança, viu? Sim. E vão brincar, eles gostam. Os alunos gostam. Mas foi aqui nosso abraço aí, todos os alunos também, do Instituto Bíblico Integrado CAVOD. Instituto Bíblico Integrado CAVOD. Que o nosso abraço também aos irmãos lá, tá bom? Pastor Marinaldo, vou mostrar aqui para quem nos assiste o livro aqui, o material que o irmão trouxe. Rapidamente, vou pedir para o irmão falar o que o nosso telespectador vai encontrar nesta obra aqui, por favor. Então, é uma análise bíblica, teológica e prática sobre a doutrina do perdão. Essa obra está prefaciada pelo reverendo doutor Luiz Saião. Eu tive o privilégio de tê-lo apresentando a nossa obra. Acredito que vai agregar muito na vida daqueles que, porventura, possuem alguma dúvida acerca da doutrina do perdão. Bem, esse é um material de fina editoração, tá lindo o livro, muito bem produzido. Fica aqui a nossa indicação também. E se você tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho melhor também sobre o ministério do irmão, tá? Nós vamos deixar o contato à sua disposição. Durante todo o programa ele vai ficar aí, você pode contactá-lo e também fixado, obviamente, lá no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só, tá bom? Então você chega por lá, manda uma mensagem e aí ele vai te orientar direitinho, inclusive com aquilo que a gente mais gosta quando a gente fala de livro. Um desconto, né? Se mandar uma mensagem e falar, vi no Vejam Só. Irmão, aí o desconto é abençoado, é verdade. Tá bom? Você vai abençoar a vida do irmão e ele vai te abençoar também. Rapaz, quem compra muito livro gosta, né? Quando fala que tem desconto, gosta. É verdade. Porque não é fácil, não é fácil. Irmão, obrigado de novo, Deus abençoe. Eu que agradeço, Zé. Muito obrigado pelo carinho. Vai ser muito bacana a nossa conversa. Aliás, vou começar lendo o texto bíblico, né? Base para o nosso diálogo de hoje. E aí, na sequência, a produção já vai colocar também o nosso GC aí, para você ver a pergunta que nós elaboramos. O versículo base está lá na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 17. É um texto bem conhecido e diz o seguinte, portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E a nossa pergunta é, como não cair
nesse pecado, nesse erro? Como não cometer esse pecado? Afinal de contas, a gente vive num mundo com tantas necessidades. Para quem não sabe, o nosso estúdio é no centro da cidade de São Paulo, o centro histórico. Muito afetado pela região da Cracolândia, moradores de rua e tudo mais. Eu faço, inclusive, nós temos imagens aí, ó, da Praça da República, do edifício do Terraço Itália, né, também ali ao fundo. Ali não dá para ver o Copan, mas está pertinho aqui também. É a região central. E aqui, uma caminhada de 200 metros do metrô República até o nosso estúdio. Se você der R$1 para cada um que pedir, é capaz de, no final do mês, você precisar pedir dinheiro também. Com uma ajuda. Simples assim. Mas você sabe que tem que ajudar. Mas não dá para ajudar todo mundo. E aí, a gente se questionando aqui, falou, mas e agora? Como é que a gente vive praticamente esse texto? Nós vamos entender, é óbvio que esse é só um exemplo. Tem tantos outros que a gente vai colocar aqui e tentar colocar durante a nossa conversa. Meus convidados vão responder a pergunta tema, dando o caminho que eles vão querer trilhar durante a nossa conversa. Na sequência, eu vou abrir a oportunidade para você que me assiste participar também. Quero ouvir a sua opinião sobre o assunto. Pastor Daniel, o irmão vai ter a oportunidade de começar. Como é que a gente faz para não cair nesse erro? Afinal de contas, a nossa consciência pesa. A gente sabe o que tem que fazer, mas às vezes não faz. Como é que a gente faz para evitar isso? O verbo importante é o sabe, né? O sabe. Então, quando nós sabemos que devemos fazer algo e não fazemos, nós cometemos o pecado da omissão. E a omissão, ela nos leva a ser seletivos, né? Então, nós somos omissos e na nossa omissão, sabendo que devemos fazer o bem, nós somos seletivos. A gente acaba selecionando com quem nós queremos lidar, para quem nós queremos fazer o bem, como que nós queremos fazer, qual é o tempo. E se o fazer o bem não me traz alguma coisa, eu acabo não fazendo o que é essa omissão. Então, o ser seletivo também leva a gente lá para os pecados, né, de Gálatas, que fala das obras da carne, né? Então, os motivos que nos levam à omissão é tão importante quanto a gente querer. Por que eu sou omisso? O que me faz não fazer aquilo que Deus mandou? Por que eu não ajudo? Porque nós temos que lembrar algo muito básico no Evangelho. Uma das bases do Evangelho é o amor ao próximo. E quando nós somos omissos, nós amamos as pessoas que nós queremos amar. Tão somente. Então, é esse o caminho. E não sei se o seu irmão tem essa percepção, pastor Daniel. Às vezes eu fico observando, até na minha vida, né, nas minhas atitudes, via de regra, eu sempre penso que ajudar é com alguma coisa material. Então, por exemplo, eu encontro alguém na rua, a ajuda normalmente que vem na minha cabeça é de dar um dinheiro ou de entregar uma comida. Mas a Bíblia fala que os apóstolos, inclusive em algumas referências, que eles falam assim, aquilo que eu tenho eu dou a vocês. Que às vezes é uma oração, uma palavra, ou ouvir. Às vezes a pessoa não quer nada, mas quer falar, quer ser ouvida. Bom, assim, eu estou dando um exemplo aqui, mas a gente tem várias situações, mas normalmente quando a gente coloca ali, aquele que quer fazer o bem, normalmente na nossa sociedade é ligado a coisas materiais. E por isso que a gente fala, poxa, eu não consigo, porque eu não tenho. Às vezes não tem mesmo. Sim. Mas o irmão fica com essa impressão que ajudar é sempre material. Completo. Nós temos que olhar para a Bíblia e lembrar que Jesus, ele ajuda as pessoas sempre em dois sentidos. Ele multiplica pães, mas ele também traz o Sermão do Monte e ele traz ensinamentos que são transformadores. Quando a gente pensa na pessoa, Tiago diz que nós devemos alimentar as pessoas, né? Sim. Quando nós olhamos para uma pessoa necessitada, não há nada mais importante na vida dela do que a transformação que Cristo traz. Porque nós suprimos a necessidade momentânea, que é essa que você disse, né? Puxa, eu tenho que ajudar de alguma forma. E talvez você não tenha uma condição de ajudá-lo, né? Mas nós temos o Evangelho que transforma.
Esse evangelho que transforma, ele vai direcionar essa pessoa durante a vida e essa pessoa será uma nova criatura em Cristo Jesus. Sim. Então, esse é o pensamento que nós temos que ter. Sim. E é legal, a gente vai ter a oportunidade de conversar, aprofundar mais, às vezes, essa questão, principalmente de alimento espiritual, ou não só espiritual, às vezes a pessoa nem vai se converter, mas psicológico, uma ajuda de saúde mental. É só você ouvir, às vezes a pessoa só quer falar, você investir tempo ali em ouvir e tudo mais. São detalhes aí que é fazer o bem, mas que a gente não valoriza. Nós vamos chegar lá também. Pastor Marinaldo, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Eu sei que eu devo, não faço, mas também não consigo ajudar todo mundo. Como é que a gente faz para evitar esse erro aí que Tiago aponta? Então, a princípio, precisamos buscar, nesse primeiro momento, identificar o propósito para o qual a igreja existe no mundo físico. Então, muito bem colocado pelo pastor Daniel Simões. A igreja apresenta uma proposta de salvação, uma proposta majoritária. E, na sequência, a gente precisa olhar para as necessidades físicas. Então, eu tenho fé, ação e transformação. A igreja, ela tem o propósito de promover a vida. Esse é o primeiro pensamento. E fazer ou praticar boas obras seria uma questão vocacional da igreja. Isso baseado em Efésios 2:10. Somos criação de Deus para praticar boas obras. Como igreja, somos vocacionados para isso. Caso isso não aconteça, estamos transgredindo. Acho que durante o programa a gente vai buscar trilhar esse caminho no sentido de chamar a igreja para uma responsabilidade maior. Sim. Pastor, mas o irmão fica também com essa impressão de que normalmente quando a gente fala em fazer o bem, a nossa mente, a nossa ajuda, os nossos esforços, assim, eles correm para algo material. Sim. E que não necessariamente fazer o bem é sempre material. A queda afeta todas as áreas do homem, ou afetou. Uhum. O episódio da queda afetou o corpo, trouxe aí essa separação entre Deus e o homem. E eu penso, acho que a primeira impressão é a necessidade física. A gente, eu preciso ali matar a fome de alguém, ou dar dinheiro, alimento, roupa. Mas boas obras transcendem esse princípio aí. Sim. Vai muito mais além. Sim. Principalmente quando a gente coloca a figura da igreja em ação, que é um organismo visível, sim, mas prioritariamente invisível. Sim. Que mexe com o sobrenatural, né? E eu penso que a natureza caída é muito individualista. Sim. Olha muito para si. E a natureza regenerada, ela recebe a influência do Espírito para praticar justiça e misericórdia. Sim, sim. Pastor Daniel apresentou o amor como o pilar do Evangelho. Então, a nova criação, ela foi feita para alcançar o próximo e socorrer os desesperados. Sim, sim. Sabe uma outra coisa que eu quero ouvir de vocês? E que também, quando a gente conversou e pautou o tema, me saltou assim logo de cara nessa questão, porque sempre que a gente fala de ajuda e aqui, por exemplo, no jornalismo da RIT, a gente mostra muitos exemplos de pessoas que dedicam a sua vida a esse trabalho, né? Tem até o dia do voluntário,
muitas empresas reforçam essas atividades, atividades de filantropia, tem muita coisa, muita coisa. Graças a Deus, o mundo tem evoluído nesse sentido. Mas sempre que você vai entrevistar alguém ou conversar com alguém que trabalha nessas áreas, via de regra a pessoa fala assim, não, eu gosto de ajudar porque eu me sinto bem. Poxa, me faz bem ajudar o próximo. Não é um egoísmo isso? Eu faço porque eu quero me sentir bem? Porque, na verdade, não é, ajudar não é para minha satisfação pessoal. Quer dizer, pelo menos assim, a frase... Sabe quando você ouve aquilo e parece que bate um sininho? Você fala, rapaz, será que é isso mesmo? Como é que é, pastor? Não, a gente não é um egoísmo da nossa parte? Eu ajudo porque eu quero ficar bem. Então, parece que eu tenho que ter a pessoa necessitada, porque se eu não tiver a pessoa necessitada, eu não vou me sentir bem, porque eu não tenho quem ajudar. E aí parece que eu não consigo mostrar aquilo que eu tenho, o que eu posso, o que eu faço, ou o que eu realizo. Essa pessoa ela não está olhando para a necessidade, claramente. Claramente ela está olhando para aquilo que ela entende que ela necessita fazer, né? Quando nós temos que olhar para a necessidade. Imagine que Deus olhou dos céus à terra e não viu nenhum justo. E pela graça, Ele nos alcançou. Se nós pensarmos em termos de justiça, nós não somos merecedores. Se nós olharmos para nós não temos nada que nós mereçamos. Mas Deus olhou para a nossa necessidade caída. Então, a transformação de uma pessoa, a ajuda a uma pessoa, tem que ser por quem ela é, pelo que ela está passando. Como é que você faz essa pessoa ela sair daquela situação e ter os recursos, não só recursos, sempre pensando no recurso material e no recurso espiritual. Uhum. Então, eu concordo com você. Eu concordo, né? É até terrível ouvir isso, né? Porque, sim, puxa vida, como é que eu vou ajudar uma pessoa porque isso vai me satisfazer? Né? Então, quer dizer que eu preciso ter muitos necessitados, como você falou. Né? E quanto mais necessitado eu tiver, mais essa satisfação. Então, quer dizer que se aquela pessoa sair da situação que ela está, ela já não tenho mais proximidade dela, eu já não tenho mais vínculo, já não tenho mais o amor, já não tenho mais a comunhão. Sim, sim. É até uma construção que muitas vezes a gente faz. Pastor Manuel, vou transferir essa parte aqui para o irmão. Depois eu vou fazer uma outra pergunta para os dois aqui, antes de abrir a participação no internauta, aqui que eu vou pegar vocês. Vou pegar vocês. O Nordeste sofre muito com essa questão, por exemplo, da seca. E aí, normalmente, em época de eleição, o pessoal fala que os políticos precisam da seca, porque é assim que eles vão levar alguma coisinha lá e ganhar. Leva o caminhão-pipa, ganha voto. Sem seca, não tem voto, não tem político, não vai ganhar, não tem salário, não tem mais. Então, assim, ele precisa daquilo para fazer essa construção. E a gente critica isso, está certo de criticar, é uma situação horrível. Mas às vezes parece que a gente faz isso também, né? Para nossa satisfação pessoal, aí eu ajudo. Inclusive, Jesus fala muito disso, né? Aquilo que sua mão direita fizer, que a esquerda nem saiba. Uhum. Mas é difícil, né? Nessa era digital que a gente vive, né? Sim, a pandemia foi um exemplo disso que nós estamos falando. É como se ajudar alguém hoje teria alguma espécie de mérito. Para a igreja, não. Praticar boas obras, praticar misericórdia é uma questão vocacional. E a igreja deve fazer isso a fim de promover a glória de Deus. Uhum. A gente precisa olhar a partir dessa perspectiva. Por exemplo, qual seria o sentido de seminarista, estudante de teologia, tá pesquisando a pesquisa teológica, o estudo das Escrituras, se não carregar consigo esse sentimento de misericórdia e de amor ao próximo? Não teria sentido. Eu penso que para estender a mão, praticar misericórdia, boas obras,
é necessário deixar de olhar para si mesmo. E quando eu ajudo alguém movido por um sentimento de egoísmo, eu não estou cumprindo o mandamento. É isso aí. E aí eu quero perguntar para você o seguinte, inclusive anota essa pergunta aí que é boa, viu? Pode anotar aí na sua casa aí. A gente não faz isso exatamente da maneira como o Tiago critica a obra? A gente não vira um legalista da obra? Eu faço, eu sou bom, eu mereço, eu vou pro céu. Sim. A gente não faz um arranjo também, inclusive teológico, tá bom? Vou colocar aqui, interno e tudo mais, para se justificar com Deus. Ô, Pai, obrigado pelo dia de hoje, ajudei tanta gente aí. Lembra disso, marca aí no caderninho, para quando eu precisar o senhor recordar disso. A gente não vira um legalista também, pastor Daniel? Vira porque não conhece a essência do que é o Evangelho. A essência do Evangelho é aquilo que o pastor Marinaldo falou. A glória de Deus. Não é a nossa glória. Se a gente... Olha que erro terrível que essa pessoa está cometendo. Ela está fazendo a obra de Deus, ela está se comportando de uma forma que ela entende que aquilo está lhe aproximando mais de Deus, ou a tornando mais espiritual, ou mais santo, ou mais alguma coisa, ou que aquilo lhe confere a salvação. E ela se prende a isso. Então, eu estou fazendo porque isso me garante a salvação, isso me garante proximidade com Deus, seria uma barganha. Uhum. O que você disse do verso de a mão direita não... que a mão direita faz, a mão esquerda não pode saber, é um dos princípios que combate exatamente isso. Sim. Porque assim, puxa, Deus não divide a sua glória. E a própria palavra diz que se nós recebermos a nossa glória aqui, já está recebida. Você já recebeu a sua glória. E aonde nós estamos guardando o nosso tesouro? Para onde nós estamos apontando? Quando nós fazemos as coisas de Deus, quando nós ajudamos o próximo, quando nós ministramos, qual é a intenção do nosso coração? A intenção do nosso coração é a satisfação momentânea desse mundo? Ou é a glória de Deus e almejando esse encontro? Uhum. Então, esse é um equívoco terrível e perigosíssimo. Muito perigoso. Porque essa pessoa, ela pode estar caminhando para um lugar que ela vai se surpreender no futuro. Sim. Então, tem que refletir. O que eu estou fazendo? Porque é do ser humano. Claro, Sim, claro. vai descer. É do ser humano querer atenção. É do ser humano, puxa, gostar que as pessoas olhem. Só que também a Bíblia diz, examina a si mesmo. Uhum. Então isso tem que ser uma contínua em nossas vidas. Na hora que a gente começa a fazer a obra, Deus está trabalhando em nossas vidas, que a gente está ajudando as pessoas, que nós estamos fazendo o bem, a gente sabe que deve fazer e a gente faz. E a gente começa a subir, é hora de falar, opa, peraí, né? Sim. Que o Senhor cresça e a gente diminua. Exatamente. Inclusive esse texto de Tiago é tão complexo quando ele fala das obras e tudo mais, que a Igreja Romana, inclusive, labora em erro quando atribui a ele uma perspectiva de salvação com a realização das obras. Sim. É óbvio que se você perguntar dentro das igrejas evangélicas, ninguém vai defender isso. Tem uns hereges aí, mas é raro. É raro. Mas a tentação é grande. Sim. E muitas vezes a nossa fala vai contra, inclusive, aquilo que a gente professa, querendo mostrar as obras para, a partir dela, alcançar a salvação. Sim. As boas obras não podem ser praticadas a partir de uma perspectiva soteriológica. Boas obras não geram salvação, mas a salvação gera boas obras. Uhum. Mas ela pode gerar legalistas, não pode, pastor? Por exemplo, que nem esse texto aqui, ó. Aquele que sabe que faz, que deve fazer o bem, não faz, está em pecado. Então, poxa,
para não pecar, eu vou fazer. Mas daí você perde, que foi o que o pastor Daniel defendeu, e o irmão ratificou aqui, a essência do... Não estou fazendo pelo amor. Não quero ajudar, não quero que a pessoa melhore. Não é isso. Mas eu quero me salvar, eu quero me garantir. Então eu ajudo, então eu te ajudo. Perdeu, né? Não é esse o objetivo. Não. O evangelho é um chamado à prática da misericórdia. Eu preciso ser movido por esse sentimento. O senhor fez menção aí das boas obras, a questão da caridade, né? Que outras religiões sim. praticam. E defende até para uma evolução do ser, né? Tem uma série de... Sim. A igreja, ela se inspira no modelo messiânico. E Jesus ajudou as pessoas. E quando eu pratico boas obras e não apresento Jesus como base, como o fundamento, eu acabo sendo envolvido por um sentimento egoísta. Eu pratico boas obras, não é para o meu bem-estar. É resultado da minha aliança com Deus. Sim. E deve ser a fonte, inclusive, da evangelização. Sim. Não é? Bom, daqui a pouco a gente entra nisso daí, porque eu preciso abrir a oportunidade do pessoal participar também, senão daqui a pouco quem nos assiste não vai ter tempo nem de responder. Acesse o nosso perfil do Instagram. Porque foi aquilo que eu falei, irmão. É um assunto prático, é do dia a dia. São coisas que envolvem as nossas atitudes. Eu, particularmente, gosto demais desse tipo de situação e de conversa. Acho que faz toda a diferença. Porque a teologia não só ganhando a mente, o coração, né? Mas as mãos também, a prática. Eu acho que isso é fundamental. Bom, acesse o nosso perfil do Instagram e lá você vai encontrar as nossas enquetes, tá bom? A oportunidade de você participar aqui do programa. Por favor, põe na tela a pergunta que nós colocamos para o programa de hoje. Como evitar o pecado de não fazer o bem? E aí, para não colocar opções, não ficar assim, a gente abriu aquela caixinha com aquela opção para você comentar. Coloca a sua observação, tá bom? Nós vamos separar alguns desses comentários e colocar aqui durante a edição de hoje do Vejam Só, tá bom? Então vai lá e acesse, @programa Vejam Só. Deixa eu só aproveitar esse momento que nós estamos falando dos nossos internautas e mandar um abraço aqui pro Jorge Luiz Neri, ele que é lá de Araçatuba, que é interior de São Paulo. O Jorge é um grande telespectador aqui do Vejam Só, parceiro aqui, inclusive, da emissora também, né? Faz um trabalho lá na nossa rádio ali da região. Muito obrigado, viu, Jorge, pelo carinho, por acompanhar o Vejam Só. É muito bacana contar com a sua audiência. Fica aqui registrado, tá bom? Nosso carinho a você, meu irmão. Muito bacana. Irmãos, vamos voltar então aqui a nossa conversa, dessa questão de ajudar. E eu queria entrar numa temática agora que muitas vezes também a gente acaba ouvindo das pessoas, que é aquele famoso eu já ajudo. Então, não, mas eu já ajudo na igreja. Não, mas eu já ajudo outra pessoa. Não, mas eu já faço. Isso não é um problema também que o Tiago está combatendo aqui, pastor Daniel, ou não? O fato de eu já ajudar uma pessoa já significa que eu não preciso ajudar a outra. Nós temos que entender o limite, né? Se, por exemplo, a pessoa faz uma ajuda a missionários, né, e ele tem um limite financeiro, poxa, eu já ajudo de bom tamanho, né? Agora, se ele pode ajudar e ele está dizendo que não, eu já ajudo, né? Como assim? Eu ajudo um missionário, por exemplo. Eu ajudo um missionário, né? Então, é como se fosse um desencargo de consciência. Então, se enquadra. Tá. Se enquadra. Porque, assim, aí voltando sempre à essência da nossa conversa, né? Porque, de novo, ele não está ajudando porque há uma necessidade. Ele está ajudando porque ele acha que precisa ajudar, né? Porque, de novo, se uma pessoa está precisando e ela está pedindo aquela ajuda, entenda por que ela está pedindo.
Por que alguém está fazendo aquele pedido de socorro? Eu consigo estender as mãos? Eu consigo fazer o esforço? Se eu não consigo, se está fora do meu alcance, ok. Agora, se está dentro do meu alcance e aquele pedido ele é legítimo também, né? Porque também temos que entender se o pedido é legítimo. Se o pedido é legítimo, então faça. Faça. Nós sempre queremos pesar o motivo da nossa ajuda. Sim. Sempre queremos pesar o motivo do nosso apoio, né? E isso é o problema que o nosso querido Tiago estava colocando. O irmão até falou aí da ajuda missionária e aí só me saltou aqui porque eu acho que reforça um pouquinho dessa questão, desse conceito que a gente tem do bem material ou de ajuda ser material, né? É óbvio que, de fato, e não é essa a minha indagação, 90% daquilo que o missionário precisa é de suporte da igreja, via de regra material, Sim. de sustento mesmo. Mas eu quero só contar um exemplo para pedir o comentário do irmão, que uma vez, em contato com um missionário, que eu queria trazer para apresentar o projeto na igreja, que eu congrego tudo, ele me mandou uma lista assim, de oração, inclusive a data de aniversário dele, da família e tal. Era um PowerPoint já preparado. E aí eu lembro que era próximo, deixei aquilo salvo e mandei uma mensagem no aniversário. Rapaz, e depois daquilo a gente começou a conversar e acabou criando uma amizade tão legal assim, que depois ele até falou: rapaz, você me ajudou tanto que você nem consegue imaginar, pela proximidade que a gente criou, por ouvir, por compartilhar, por orar junto e tudo mais. E eu busco aqui agora, mas eu não lembro de ter ajudado financeiramente mesmo, não lembro mesmo. Mas isso me marcou. E depois eu falei isso diversas vezes na igreja, falei: pessoal, às vezes você mandar um parabéns no dia do aniversário do missionário, da família, é algo tão especial para eles que, poxa, às vezes é mais importante mesmo assim do que aquele sustento, sabe? Uma proximidade. Não sei se deu para entender a construção. Pastor, por favor. Deu sim, porque nós esquecemos que o missionário, ele não é um funcionário que está indo lá fazer algo, né, determinado, sim. E deu certo, deu errado, tá, né? Puxa vida, vamos às consequências. Não, o missionário é alguém que ele tem um chamado, como o pastor falou, né? Ele tem um chamado. E ele abandona tudo que ele tem e ele se lança. E, de fato, ele precisa do suporte financeiro. Mas quais são as dificuldades que ele encontra lá no campo missionário? Ele não encontra somente a dificuldade financeira. Ele encontra o abandono, ele encontra a perseguição, ele encontra a frustração, ele encontra desafios que estão tão acima daquilo que ele consegue galgar e é por isso que ele vive pela fé, né? Porque ele está esperando no Senhor, mas isso não quer dizer que ele também não tem as suas ansiedades. Então imagina você dar uma palavra de consolo, fazer esse bem Sim. que você fez, né? Trazer essa palavra de consolo para essa pessoa que ela está precisando. A gente esquece às vezes que um abraço já é um grande bem. Quantas pessoas estão comendo do melhor? Quantas pessoas têm a melhor comida, a melhor condição social? Mas a vida dela está destruída. E todo o bem que ela precisa é de alguém que olhe para ela com misericórdia, a abrace com amor. Sem dúvida. Inclusive, pastor Marinaldo, eu faço uma aplicação aqui e se eu estiver equivocado, o irmão pode falar e até comentar sobre isso. Mas quando o Tiago fala aqui do sabe, eu acho que ele levanta uma questão daquilo que a gente quer que as pessoas façam por nós. Então, por exemplo, quando eu chego em casa, depois de um dia de trabalho exausto, eu penso: poxa, eu gostaria que minha esposa tivesse feito a janta, poxa, tivesse arrumado a casa, e conversasse comigo e ouvisse os meus problemas e aconselhasse e tal. Então, eu imagino que eu queria que ela fizesse. Mas daí, quando ela chega, eu não faço isso porque eu sei que eu queria que ela fizesse. Muito pelo contrário. Não fiz, você vai lá, cozinha você, eu vou arrumar isso aqui, nada. Quem vem falar dos seus problemas? Então, parece que o Tiago coloca: você sabe o que é o bem, e o que você quer, e como você quer, e o que fazer. E você não faz isso pelo outro também. Como é que o irmão vai...
Tem um pouco dessa questão aqui no apontamento de Tiago? Sim, perfeito. A igreja, ela está enquadrada dentro de um projeto macro. É atender os interesses do Criador. Um cristianismo vivo tem a finalidade de alcançar as pessoas. A prática da misericórdia. Quando eu entendo que fazer o bem, praticar boas obras é uma questão vocacional, eu achei interessante, um testemunho muito poderoso esse seu, de ter ajudado o missionário, o apoio moral. Você ofertou tempo na vida dele. Então, a pregação do evangelho, ela vai além do querigma, da pregação falada. O desafio é provar esse amor que nós pregamos. Se sacrificar em favor do próximo. E esse sacrifício não se limita em dinheiro. Envolve vários aspectos. Tempo, você administrar um problema emocional de alguém, você está gerenciando uma crise. Tudo parte do propósito, desse sentimento que nos move. Um homem regenerado, Zeca, pastor Daniel, ele é portador da bênção divina. E essa bênção divina não está limitada ao mundo físico. Ora, se você dedica 30 minutos de oração por uma família, isso causa um impacto muito grande na vida dessa pessoa. Então, fazer o bem, repito, é uma questão vocacional. A igreja não tem a opção de não fazer. Legal. Por isso, se houver omissão da nossa parte, estamos transgredindo. Sim. E fazer esse bem, como o pastor Marinaldo falou, pastor Daniel, numa aplicação prática da Boa Nova. Sim. A gente teve aí uma explosão, aqui principalmente na América Latina, né, com a teologia da prosperidade, da prosperidade, teologia da libertação, a teologia da missão integral, né, no meio evangélico, onde essa questão social explodiu muito. Mas os críticos, eles apontavam principalmente que a missão integral abria a ONG e não abria igreja, né? Então eles se preocuparam tanto com o social que esqueceram dessa questão que isso deve ser direcionado sempre à pregação do evangelho. Então, se abre ONG, mas não abre igreja, tem algum problema. O fundamento é a fé, é o Messias, a espiritualidade e a salvação, boas novas. Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu começo a focar somente nos problemas sociais, eu acabo secularizando a fé cristã. E não é essa a proposta do evangelho. Sem dúvida, sem dúvida. Foi, como sempre, né, na nossa vida, né, a gente acaba dando tanto destaque a alguma coisa e acaba esquecendo de algo. A gente não tem um equilíbrio. E essa questão do social, que passa um pouco por isso de fazer o bem, Sim. acabou explodindo muito com a missão integral e acabou virando um problema dentro da própria teologia, dentro da igreja, né? Isso, porque eu costumo dizer que a Bíblia, ela se conversa, né? A Bíblia, ela não é um apanhado de versículos. A Bíblia, ela é Gênesis e Apocalipse, ela vai se conversar. Então, nós temos que entender o que Jesus faz. Né? Voltando lá ao início da conversa. O mesmo Jesus que multiplica os pães, né? Que multiplica os peixes, ele também senta no monte e fala de coisas espirituais. Ele também ensina sobre o reino de Deus. Ele também ensina sobre o pecado. Ele também ensina sobre a perdição. Ele também fala sobre a vida vindoura. É o mesmo Jesus que está alimentando.
que tenha preocupação se aquele povo vai ter o que comer ou não, se está tarde para eles irem embora e não tendo o que comer. É o mesmo Jesus. Então, esse é o nosso desafio diário. Olhar para aquilo que Jesus fez e imitá-lo. Imitá-lo na essência, né? Imitá-lo na essência. A pessoa precisa comer, precisa. É muito importante, é muito importante. Mas, de novo, a igreja não é uma ONG. Mas a igreja tem a sua ação social. Sim, sim. Né? Por outro lado, essa ação social ela tem que ser baseada em algo do Espírito. Uhum. Algo que tem que ser um fruto, tem que ser o fruto do Espírito. Sim. Tudo que nós fazemos na vida do nosso próximo tem que ser um fruto do Espírito. E em uma geração tão individualista, fazer o bem se torna virtude, né? Sendo que para a igreja não é mérito. Repito, é uma questão vocacional. De essência. Eu tenho dito, pastor Daniel e Zeca, o problema do mundo, mas de forma específica, o problema do Brasil não é social, não é econômico, não é político. O problema da humanidade é o pecado. A igreja tem resposta para tudo isso que está acontecendo. Sim, sem dúvida. É por isso que o fundamento da nossa fé é o Evangelho. Cristo é o modelo. E o sentimento que deve nos mover para a prática das boas obras é o sentimento de misericórdia. Eu concordo. A igreja a gente não pode. Igreja não é ONG. A gente não pode estar focando os problemas sociais e se esquecer do aspecto soteriológico do Evangelho, que é a proposta majoritária, salvar pecadores. Uhum. Por outro lado, com a salvação, nós temos boas obras. Eu olho para Tiago e eu percebo Tiago tentando trazer esse equilíbrio. Uhum. A igreja moderna precisa resgatar o homem como alvo do amor de Deus. O propósito não é matar a fome de ninguém, mas apresentar o amor de Deus através de Cristo Jesus. Perfeito. Quando eu resgato o homem como alvo do amor de Deus, eu passo a valorizar mais vidas do que coisas. Então, ajudar pessoas passa a ser também a minha missão como representante do reino de Deus. Eu concordo perfeitamente aí com... Sim, sem dúvida. A grande transformação da sociedade, como o pastor Mariano colocou, e eu acho que é fundamental nessa conversa, é a transformação espiritual, de fato. E é por isso que a igreja, como agente, representante, instrumento do reino de Deus visível aqui na Terra, tem essa função de fato. A grande questão é que muitas vezes a gente esquece disso. E eu apontei o caso específico da missão integral, porque saltou aos olhos aí e virou uma grande discussão teológica, porque valorizava-se muito uma questão e esquecia da outra. Óbvio que não é que você não vai dar comida, não vai sustentar aquela pessoa socialmente. Mas a grande transformação da vida dela vai ser no caráter, nas emoções, no espiritual. Porque isso vai transformar tudo, né? Eu até citei aqui recentemente uma questão de economia, né? A pessoa que fumava se converte para de fumar, imaginando que o cigarro está R$20 o maço, ele fumava 2, ele gastava 40 por dia. Ele já não vai gastar. Se você fazer a conta aí no final do mês, ele já vai estar mais rico, já prosperou. Mas não foi, meu Deus, não. Foi só da transformação. Então, essa transformação da sociedade que parece que a gente também não enxerga muito como esse bem, né? De estar fazendo. Talvez tenha se perdido algum ruído aí. Como é que o irmão enxerga, pastor? Por causa porque nós queremos resultados urgentes, emergentes. Nós queremos resultados agora.
Sim. Então, nós achamos que se a gente ajudar uma pessoa agora, ela já está ajudada o resto da vida. A sensação de que já cumprimos a missão. E a transformação, assim como a santificação, ela não acontece do dia para a noite. Ela vai acontecendo, ela acontece progressivamente. Então, se eu estou engajado nessa transformação, se eu estou engajado nessa mudança, eu vou acompanhar e vou continuar me dedicando. Mas se eu não estou engajado, eu vou fazer e vou recolher minha mão. Sim. Eu fiz a minha parte. Ou, como você disse, eu já ajudo. Sim. Né? Eu fiz a minha parte. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu coloco isso na minha vida. Eu costumo dizer assim, eu não tenho opção. Né? Quando Paulo fala que ele é escravo do evangelho, né? Eu falo assim, eu não tenho opção. Então, o pastor Marinaldo falou da vocação. E que a igreja tem que fazer e ponto final. Então, eu coloco isso muito na minha vida. Eu tenho que fazer. Não é uma opção. Não preciso esperar outra pessoa fazer. Então, se a gente parar de imaginar no reino de Deus a quantidade de dentistas, a quantidade de médicos, a quantidade de advogados, a quantidade de enfermeiros, a quantidade de pessoas especializadas. Uhum. E no outro ponto, crianças em situação de vulnerabilidade, pessoas que precisam de ajuda, pessoas que não têm consciência dos seus direitos, né? E que pessoas que não tiveram instrução, pessoas que elas não sabem nem o que é a vida. Elas vivem ali, ou melhor, elas sobrevivem, elas não vivem. Se esse cristão, que Deus deu para ele isso, se ele se levantasse e dissesse assim, puxa, eu vou fazer porque eu sei fazer o bem. Eu sei ajudar uma criança em estado de vulnerabilidade. Eu sei conversar com uma pessoa que tem problema psicológico. Eu sei conversar com uma pessoa que tem um problema na justiça, mas ela não consegue desenrolar o problema. Imagine se todo esse povo de Deus, com todos esses atributos, educação. Temos um problema sério de educação. Quantos educadores nós temos no reino de Deus, né? Imagina esse povo se levantando e falando assim, eu sei que eu tenho que fazer o bem, né? Eu tenho e vou fazer. Sim. Só um minutinho só para a gente chamar o intervalo, pastor. Okay. Não, mas pode comentar. Uma contribuição, 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. Se eu fazendo menção dos profissionais que a igreja tem. Sim. Diz que talvez o maior problema é insistir em separar vida cristã de vida secular. Poxa, eu estava pensando exatamente nisso. Ia falar exatamente. Era o grande problema é esse daí. A gente não tem esse entendimento. Eu preciso atender os interesses do reino. Não importa o meu trabalho. Eu preciso contribuir com o reino. Alguns dizem assim, olha, quando eu me aposentar, aí eu vou fazer. Quer dizer, quando ele está já idoso, ele vai poder fazer mais nada, aí ele vai decidir se consagrar. A nossa vida deve ser uma oferta ao reino de Deus. A partir do momento que a gente passa a representar Jesus, o modelo messiânico, não podemos agora buscar satisfazer os nossos caprichos. Os interesses do reino é mais importante do que os nossos. Sim, super mais importante, sem dúvida nenhuma. E esse entendimento que o pastor Marinaldo colocou aqui é fundamental, porque aí nós vamos entender a nossa vocação. Sim. Que foi aquilo que o pastor Marinaldo falou. Se Deus te vocacionou para a área da saúde, por exemplo, essa vocação não é sua, ou não é secular, ou não é profana, não. Ela é sagrada e ela é instrumento de Deus para o progresso do reino. Ah, mas quer dizer que eu tenho que atender de graça? Lógico que não, meu irmão, não é isso. Você pode, inclusive, a Bíblia fala que tem que ser remunerado pelo trabalho. Agora, é aquilo que Lutero falou para o sapateiro. Ah, Lutero, como é que eu vou
glorificar ou agradar a Deus com o meu trabalho aqui de sapateiro. Você vai fazer o melhor trabalho que você puder e vai cobrar o preço mais justo possível. Tem hora, meu irmão, que o preço que a gente cobra pelo nosso trabalho, nós estamos lucrando muito em cima. Muito. Às vezes não precisa. Às vezes não precisa. Ser cristão é estar apto para fazer o bem. Sem dúvida. Com coisas simples que... Aí tem... Vai dar um... A gente já precisa de um outro programa. Mas que daí dava um outro assunto, né pastor Daniel? Sim. E, inclusive, às vezes, infelizmente, até dentro do nosso meio teológico, né? Sim. Aulas, assim, não dá para você pagar, é absurdo. Palestra, tem tanta coisa que vai por aí, né? Eu concordo. Eu acho que eu tenho a minha profissão e eu gosto de ser bem remunerado por ela. Sem dúvida. Mas eu penso na pessoa que não tem condição de arcar com uma consulta, por exemplo. E aí, puxa vida, porque é a minha profissão, eu não vou estender as mãos? Né? Sim. A gente... o brasileiro, ele é amoroso por natureza. Ele estende as mãos. Mas é como nós temos falado aqui, ele estende as mãos no momento que explode, né? No momento em que fica evidente, no momento em que está todo mundo ali olhando para aquilo. E aí todo mundo sai e faz. E aí fez, acabou. Né? Como se o problema ele tivesse sido sanado. Mas quando eu digo que Deus ele nos deu capacidades, puxa, eu vou cobrar de quem tem. Mas eu tenho pessoas em situações que elas não têm condições. Sim. Mas isso não quer dizer que ela não vai ter para sempre. Ou que o filho dela não vai ter para sempre. Ou que a filha não vai ter para sempre. Né? Ou que aquela criança, ela não vai ser ela, no futuro, que vai ser usada por Deus para abençoar uma outra pessoa. Se a gente fizer esse bem, né, que, como o Tiago diz, os frutos virão. Sem dúvida. Os frutos virão. Inclusive, eu acredito que nessa própria questão do trabalho, você vai conseguir e recuperar tudo que você precisar, porque Deus vai mandar. Bom, a gente até falou aqui recentemente que o texto lá de Gálatas, né, da lei da semeadura, né, aquilo que o homem plantar, isso, ele vai ceifar e colher na sua vida também. Bom, fala muito sobre isso, mas eu não posso prolongar, que eu preciso chamar um intervalo. Mas dá muito tema aqui pra gente conversar bastante sobre o assunto, mas nós vamos fazer uma pausa, tá bom? Rapidinho, intervalo rápido. No próximo bloco, ele é bem curtinho, mas a gente vai fazer aqui, na verdade, os meus convidados, né, vão fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação. Pô, a gente falou aqui de tantas questões, e agora? O que isso precisa transformar a sua vida? O que isso precisa mudar na sua caminhada cristã? Tá bom? A partir da reflexão que foi levantada, fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, primeiro vou deixar aqui o telefone da Agrade. Quer estudar teologia? Quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas? Procure pela Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto com o programa e nós indicamos para você, tá bom? Código 11-3115-0819, 3115-0819. É o telefone da Secretaria-Geral, é também o WhatsApp. Pode ligar, pode mandar mensagem, tira suas dúvidas. Tenho certeza que a Grade tem um formato, um modelo que vai se encaixar no seu dia a dia e você vai poder se tornar o próximo aluno dessa instituição e, obviamente, se preparar para o trabalho do reino, tá bom? Além disso, vou deixar aqui as informações da HIT, site e redes sociais. Gosta da emissora, da programação, que é uma alternativa aí para você poder assistir televisão com a sua família, com conteúdo bacana. A HIT é, sem dúvida nenhuma, a melhor opção. Todas as informações estão aqui à sua disposição. Chega por lá que eu tenho certeza que você não vai mais abandonar, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o pastor Daniel Simões, também o pastor Marinaldo Alves, a gente conversando aí sobre o texto de Tiago, né? Aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz, comete pecado, tentando entender um pouquinho, colocando várias situações práticas aí. No primeiro bloco, muito bacana, de uma construção bem legal, tenho certeza que te ajudou. E agora, nesse bloco, eles vão fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação, tá bom? Fica ligadinho aí. Antes disso, deixa eu só mostrar aqui e dar aquela moral para os nossos telespectadores que mandam a foto para participar aqui do programa. Todo mundo que aparecer aqui vai concorrer a um brinde, tá? Que nós vamos mandar aí na sua casa. É uma forma de agradecimento. Vejam só, a você que nos acompanha. Então, mande a sua foto para as nossas redes sociais. Pode ser no Facebook, pode ser no Instagram. É só você procurar por Programa Vejam Só. E você vai nos localizar nessas plataformas. Aí você vai direto lá nas mensagens, já pode aproveitar que está assistindo o programa, faz uma selfie, uma foto bem simples, tá bom? É bem básica, não precisa de muita produção não, e manda lá pelas mensagens mesmo, tá certo? Junto com o seu nome, a cidade e o estado. A produção vai separar, nós vamos te mostrar aqui, no final do mês, a gente mostra aqui a foto de quem ganhou e vai levar o nosso brinde, tá bom? Vamos colocar aí as fotos na tela. A primeira delas vem aqui da cidade, do estado, melhor dizendo, de Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora. E quem aparece aí acompanhando o Vejam Só é o Miguel da Fonseca. Boa, Miguel, obrigado. O Miguel fez do jeitinho que eu falei, ó. Fez a selfie e mandou, olha lá. Boa, Miguel. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Toda a galera de Juiz de Fora, Minas Gerais também. Poxa, o estado que participa muito aqui do programa, meu carinho. Todo o povo mineiro, terra maravilhosa. Obrigado, Miguel. A próxima foto vem aqui de Mauá, Grande São Paulo. E quem vai aparecer na sua tela é a Isabel Cristina. Também, ela fez a selfie e mandou. Você percebeu que um fez com o celular em pé, o outro com o celular deitado. Não tem problema. Do jeito que você achar mais fácil, faz a foto e manda, tá bom? Do jeito que você ficar melhor. Isabel, obrigado, minha irmã, pelo carinho. Obrigado pela participação, pela audiência também. Que Deus continue abençoando muito sua vida. Minha irmã, encerramos as nossas fotos de hoje lá em Pernambuco, na capital desse belíssimo estado, Recife. E quem aparece aí é o Pedro e o filhão dele, o Rodolfo, aí acompanhando o Vejam Só em família. Obrigado, meus irmãos, pelo carinho. Inclusive, botaram uma foto lá que meu topete estava bom. E saudade do topete, ó. Rapaz, acho que eu vou voltar com o meu topete. Obrigado, Pedro. Obrigado, Rodolfo, pelo carinho. Gente, na televisão dele, vocês não perceberam que estava meio grisalho, não? Rapaz, tá diferente. Essa televisão não tá boa não, viu, meus irmãos? Obrigado. Olha lá. Tá branco, rapaz, meu cabelo, minha barba. Precisa regular essa televisão aí, que ela não é tão branquinha assim não, viu? Obrigado, viu, meus irmãos, pelo carinho, pela audiência, muito bacana. E, ó, todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a este brinde que nós vamos mostrar pra você, ó. Tá aí, ó. A belíssima caneca do Vejam Só, nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? Você tomar seu chá, seu café, o suco, fica à vontade, ó. Tá linda, linda, nós vamos mandar aí pra você, tá bom? Então mande e participe. Meus irmãos, 3 minutinhos para cada um a gente tem para essas considerações finais e conclusão. Pastor Marinaldo, vou começar esse bloco com o irmão, tá bom? Então, para quem nos assiste, é aquelas considerações finais, mas principalmente uma aplicação, o que a pessoa precisa realmente praticar, o que tem que transformar a partir da nossa conversa. Ok. Eu quero fundamentar minha última fala em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu preciso, a partir dessa reflexão, ter a consciência de que o Evangelho apresenta uma oportunidade, sobretudo, de novos recomeços. A proposta do Evangelho é alcançar os perdidos e a igreja tem um chamado à prática da misericórdia. Achei interessante a última colocação do pastor Daniel Simões.
a igreja deve apresentar uma resposta de esperança para os perdidos. A igreja, ela tem a luz do evangelho. E pregar o evangelho é muito mais do que utopia. Eu preciso, através das minhas ações, substanciar aquilo que eu falo. Por isso que eu fiz a colocação de que boas obras não gera salvação. O problema aí não é soteriológico, mas a salvação gera boas obras. Uma natureza regenerada, ela vai praticar a misericórdia, Amém. Porque entendeu a sua vocação. Então, você, telespectador, que acompanhou o programa hoje, você é um agente de transformação nesse mundo caído. E Jesus é a única esperança da humanidade. Partindo desse princípio, você precisa estar apto a se sacrificar em favor do próximo. Amém. Então, que o Espírito Santo nos ajude, Zeca. Boa. Nessa missão. Amém. Então, Deus abençoe, Zeca, toda a produção, Angélica, obrigado pela paciência. Uma honra conhecer o pastor Daniel Simões. E eu vou levar o abraço do Vejam Só para Salvador, Bahia. Leve com certeza. Obrigado, meu irmão. Primeiro pelo carinho. Foi muito bacana recebê-lo, te conhecer. Leve, de fato, o nosso abraço para a galera da Bahia, a igreja, de maneira especial. Igreja Assembleia de Deus, Cristianismo Sem Fronteiras. Pronto. Rua Lauro de Freitas, número 34, São Cristóvão, Salvador, Bahia. Próximo ao aeroporto, você desembarca e já pode nos fazer uma visita. Bem, então tá fácil. Tá fácil. Ó, inclusive, nós vamos deixar os contatos à sua disposição. Se quiser outras informações, inclusive do material que a gente mostrou também, pode entrar em contato com o pastor Marinaldo, meu irmão. Obrigado. Obrigado de verdade pelo carinho. Sempre que estiver em São Paulo, tem o contato da Angélica, fala com ela, que ela organiza tudo aí pra gente. Pastor Daniel, 3 minutinhos pro irmão também. Considerações finais e uma aplicação. Eu também quero basear minha última fala aqui num verso que é extremamente conhecido, mas ele precisa ser praticado. Mateus 22, 39. Jesus diz que o segundo grande mandamento é: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. É extremamente necessário para ser um cristão de verdade entender esse conceito. É extremamente necessário porque esse conceito ele traz a transformação de vidas. Esse conceito ele leva alimento aos necessitados. Esse conceito ele muda vidas e histórias. Porque somos nós que Deus quer usar. Somos todos nós. E todos nós temos algo que nós podemos fazer. Absolutamente ninguém é chamado na presença de Deus para ser inútil. Todos nós temos algo importante a refletir na vida de outra pessoa vinda de Deus. Então, quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós sentimos a dor dela. Nós sentimos a necessidade dela. E lembre-se, o próximo é qualquer um. O próximo é subjetivo. É qualquer pessoa, em qualquer lugar, qualquer rosto, qualquer cor de pele, qualquer nível social. O próximo é qualquer pessoa. Então nós temos que estender as mãos. Se você não entender isso, você não entendeu o Evangelho. Você está indo à igreja para satisfação própria. Você está servindo ao Senhor para satisfação própria.
E nem mesmo Jesus se satisfez, mas ele negou a si mesmo, assumindo a forma de servo. Então, quando ele nega a si mesmo e assume a forma de servo, ele está dando o grande exemplo, dizendo para todos nós que nós também devemos ser servos. E que quando nós servimos de coração, sem buscar as nossas próprias ambições, o nome de Deus é glorificado. Amém. Muito obrigado. Zeca, Deus te abençoe Amém. Grandemente, que Deus abençoe toda essa produção, que Deus abençoe esse programa que eu vejo desde 2006, né? Já faz um tempinho muito gostoso, já aprendi muito aqui, né? Pastor, muito prazer em conhecê-lo, que Deus também abençoe seu ministério, que seja frutífero, né? Que a Bahia seja alcançada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Boa. Então, também quero mandar um abraço lá para a nossa igreja, a Igreja Batista, em Brasilândia. Pastor Agnaldo Lima, que esteve aqui, né, que é o nosso pastor-presidente. Eu sou pastor dos jovens, dos adolescentes e dos músicos. Eles que têm que me aguentar lá. Legal. Né? E mandar um beijo para minha filha, para minha esposa Célia, para minha filha Letícia. Né? Muito obrigado por me receber em nome de Jesus. Pastor, a gente que agradece. Muito obrigado pelo carinho. Leve o nosso abraço também à Igreja Batista, ali em Brasilândia também, tá bom? Os contatos estão à sua disposição lá no perfil do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá para você localizá-los também. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela atenção com o programa. Hoje a nossa enquete não tem resultado, né? A gente separou ali alguns comentários, infelizmente não deu tempo. Então, eu quero agradecer ao Paulo Roberto, a Claudiana Pinheiro e ao Rogério. Foram alguns comentários que nós pegamos lá, mas infelizmente não deu tempo da gente ler, tá bom? Mas em nome deles eu cumprimento a todo mundo que participou e deu o carinho aí da atenção, contribuindo com a construção do Vejam Só, certo? Nós encerramos a edição de hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa, sempre preparado com muito carinho e dedicação para você que nos acompanha. Um forte abraço e até a próxima!